E aí, minha gente? Desculpa um pouquinho a o cara tá aposentado e tá pedindo desculpa porque tá demorando a fazer algo que tá fazendo bem de graça, né? Por assim dizer. Mas ontem foi aniversário da minha mãe e hoje eu tive que ir no supermercado, né? Então, o que podemos dizer do episódio? Eu fiquei assim, né, por que a transmissão parou? Parou simplesmente porque o roteiro quis. Porque o cara que tava com a câmera não sofreu um arranhão, nem nada. A câmera também não sofreu nenhum arranhão, que seria mais coerente se no meio da luta o cara nem que ele fosse assim, tipo, por alguma rajada de energia, alguma coisa assim, sabe? Tipo, alguma coisa de impacto, ele tivesse sido jogado para trás e a câmera caído do capacete, a câmera tava assim no capacete dele, né? E tivesse caído no chão, desembada, aí com o impacto arrebentou alguma coisa, ou pelo menos assim, tipo. Mas não, sabe? A câmera simplesmente parou porque, assim, né? Assim é a vontade do roteiro. Sabe? Porque só pra dar um draminha assim, sabe? Tipo, que encheção de linguiça que eu olhei dos caras tendo. Ah, mas e a transmissão parou, e a transmissão parou. Que encheção de linguiça. Tipo, pá, meu, temos que comer tempo do episódio. Então, talvez isso esteja na obra, mas igual uma. Eu não. Se os caras botou isso na obra original, pá, meu. Pá, meu. Sabe? Uma coisa totalmente desnecessária. Pra criar um draminha, sabe? Né? Porque até se for. Porque poderia, sabe, no meio da confusão da luta, o cara do o ranking A ali se machucar, ou a câmera, né? Pelo menos a câmera caiu, mas não, nem isso, né? E por sinal ele só dá uma. Dá uma. Não, e vamos combinar, aquela câmera é uma câmera pequenininha, né? O cara vai dizer que não podia ter uma sobressalente no bolso, sabe? Ou tá com uma mochila e ter uma. Até deveria, né? Ter uma outra câmera. Uma coisa que o cara, tipo, sabe, usasse aquelas câmeras trambolhão que se usava antigamente, aquelas que se usa, acho que até talvez se use hoje de cinegrafista de televisão, sabe? Que as câmeras. Meu tio, acho que deve ter até hoje, ele tem uma casa bem grande, né? Que então não vai ter uma sobressalente. A menos que tu bote uma. Né, tá carregando uma mochilona, né? Mas aquela pequenininha, o cara num bolso da calça, o cara puxava ali, sabe? E botava outra. Então, muito idiota o cara não ter outra no bolso, sabe? Se precisasse. Vamos combinar, né? Eu fiquei rindo, sabe quando tu dá risada, mas não por um bom motivo? Pois eu fiquei assim, tá, meu. Sério isso? Aquilo ali do HP muito baixo e daí a poção não funcionar é algo que já tinha sido mostrado na luta contra o Ingris. Depois, né, quando ele tava até na. Ia se ralar, mas daí ele não tinha feito as diárias, né? E daí foi pra pegar a penalidade e ser transportado pra aquele deserto, né? E daí foi tentar tomar a poção e não deu. Só que aquilo ali tecnicamente contraria o que apareceu na luta dos cérebros. Porque a luta dos cérebros, se vocês lembraram, o protagonista tinha perdido o braço e tava todo ralado, sabe? E tava tudo ali, tá tudo no vermelho, bem vermelho. E daí ele foi tomar. Ele tava escondido atrás de uma rocha e foi tomar as poções. Se fosse seguir aquela. E a poção funcionou. Se fosse seguir. Não deveria ter funcionado poção quando ele enfrentou o cérebro. Mas funcionou. Sabe? Então. Sabe? E o legal é que a que mais perdeu HP. Porque os outros, o cara, né? O cara. A gente viu literalmente jorrar sangue, sabe? Tipo. Sabe? Sim, na verdade, o coerente seria que ele matar todo mundo e chegar no Gotô, que ele acharia que seria o rei, e jogar as cabeças dos caras na cara do Gotô, sabe? Tipo, ó, seus soldados, né, esse é o destino, né? Vocês mataram minha rainha, nova rainha, mas, né, aqui, né, e agora vou. Também poderia dizer o cara, vocês mataram, né, vou matar o rei e trazer a cabeça. Mas, pois é, ele poderia ter jogado a cabeça do Gotô sabe, na frente deles, para dizer assim, ó, ele disse que era esse era o seu rei, sabe, algo assim. Sabe?
Até porque quando ele perguntou pro Gotoso, é você o rei? E ele falou assim, eu sou, né? Por sinal, ele falou em coreano, porque mostrou o Beru usando magia de gelo, tá? Então isso quer dizer que ele comeu os outros caçadores também. Então ele já devia ter aprendido a falar japonês. Por sinal, como eu falei na minha análise, ele deveria ter chegado e falando japonês pros caras. Mas eles não entendiam japonês, sabe? E daí só quando ele comeu o healer, ele aprenderia a falar coreano e daí, tipo, aprende uma outra língua. Quem sabe essa língua que os caras entendem. Certo? Mas aí quando ele falou pro Gotô, ele deveria ter falado em coreano achando que o Gotô fala... Porque ele já falou na língua do... numa língua que o Gotô sabia falar, né? Tanto que e o Gotô não sabia falar coreano. Tanto que ele precisava da tradutora lá. Videogame, mas é um errozinho pequeno. Tá, mas é um erro pequeno que não precisava estar ali, né, cara? Vamos combinar, não precisa ser o foda, né? Sei lá, pega o maior escritor, não sei quem é o maior escritor, roteirista de todos os tempos aí. Tem gente que diz que é o Tolkien, né? Mas alguns dizem que paga muito pau pro Brandon Sanderson, naquele dos Estados Unidos. Não precisa ser um cara do nível desses aí pra fazer um, né? Talvez na novel, eu não li a novel, tá? Talvez na novel esteja mais bonitinho, assim. Mas aqui ficou meio, né? Mas eu achei muito puta armor o cara não matar, não dar nenhum golpe fatal em nenhum dos caras. Assim. Mas quando eu digo, curioso o healer ter curado todo mundo, mas achar não, sabe? Que achar ele deu aquele golpe, né? Que deixou e ela saiu arremessada ali. Ah, e uma coisa. O Beru fez todo aquele lance pra tentar fugir, mas ele não usou a habilidade de camuflagem que ele teria pego do healer daquele coreano, né? Do healer coreano, da ranking S coreano. Eu esqueci, é Beung, alguma coisa com B, não sei se era Beung. Porque frisou o cara tendo uma habilidade de camuflagem. E frisou que o cara tava usando magia de gelo que ele pegou do cara que usa magia de gelo. Ele não deveria ganhar a habilidade de camuflagem também? Por que ele não usou pra tentar fugir? Nem cogitou tentar usar, meu. Não. Cadê a lógica? Entendeu? Tipo, what the fuck? E eu... Primeira coisa que, tipo... tá, o presidente aquele, da associação, ficou assim, meu envelhecimento de corpo e do coração. Eu fiquei meio confuso nisso aí, porque ele tá, além do... Porque o coração faz parte do corpo, o coração tá tipo, ele tá com problema cardíaco. Pois é, tipo, a gente já viu, tipo, sei lá, um ranking S regenerar braço, né? Podíamos pensar que um outro ranking S vai lá e puxa o coração do cara pra fora, e daí vem um healer de ranking S, será que faria crescer um novo coração tipo, se fosse assim, tipo, muito imediatamente, sabe? Será que faria crescer um novo coração? E esse coração novo seria sadio? Ou viria com os problemas cardíacos do... Ou se ele quis dizer do coração no sentido do sentimento, sabe? Mas deu a entender que ele tá... Ele falou assim, se eu tivesse uns anos mais jovem, eu também iria pras dungeons. Então dá a entender que não seria o coração no sentido de sentimento, sabe? Porque o coração faz parte do corpo, o coração envelhece junto com todo o corpo, né? Eu acho que deu a entender que o cara tá dizendo que ele tá com uns problemas cardíacos. Então, além do envelhecimento normal do corpo, ele tá com problema cardíaco. Mas a frase não foi tão bem construída assim. Mas eu acho que deveria, né? Tipo, podia chegar pra um outro ranking S, me arranca o coração fora ali e os caras, né? Fazer crescer um coração novo. Já que faz crescer depois, uma healer ranking A a gente viu fazendo crescer um braço, né, meu? Tipo aquele cara de ranking B que perdeu o braço, a healer veio, na hora fez crescer um braço de volta. Então, um de ranking S deveria de fazer um...
Isso se tratamentos normais pro coração não desse resultado. Ah, uma coisa que ficou muito WTF, tá? Por que o Prota, né, o Sun, não chamou logo todas as sombras? Porque quando ele chegou, ele falou, nem estamos fazendo progresso, eu gostaria de aumentar o número, mas... Ele nem tava usando todas as sombras que ele tinha à disposição, meu. Só depois que ele invocou aquele Weaver e os orcs maiores. E etc, quando ele chegou pra ajudar, ele invocou só algumas sombras. Ele invocou, né, o Ingress, eu acho que o Iron, o tanque e os soldados de infantaria mais pra... Ele não invocou as sombras mais fortes, tipo, ele não invocou os magos pra abrir caminho com as chamas. Eu acho que... Não sei se eu acho que o Baran... Não é o Baran pra dar de fato, né, o Tusk, né, Baran é o Tusk, para usar o golpe mais forte, já limpar o caminho de uma vez. Ele não usou toda a força que ele tinha para usar de uma vez, ficou estranho. E como é que é? Que ele não tava pegando as formigas porque tem muita gente vendo, eu queria guardar assim. Meu, as pessoas já sabem da habilidade dele, meu. Ele já revelou isso pros caras da associação de caçadores, e os caçadores, e ele já extraiu sombras dos caras dos orcs maiores na frente da equipe de ataque dos caras. Todo mundo já sabe, entendeu? E ele viu que não tava filmando, tipo, não, mas ele não queria mostrar pro público, etc, e tava filmando. Não, meu, o cara que tava com a câmera tava dizendo, meu, não tá filmando, o cara não tá filmando. E o cara gritando bem alto, pô, droga, a câmera quebrou. Então, tipo, e o protagonista não é surdo, ele tava bem perto do cara, um pouquinho... Óbvio que o cara, às vezes, tipo, opa, não tá filmando, entendeu? Tipo... Então ninguém tá vendo. Eu posso fazer aqui e qualquer coisa eu posso dizer que, os caçadores aqui estão bloqueados, eles estão traumatizados e etc, sabe? Tipo, imagina as experiências que eles passaram aí, eles estão bloqueando, entendeu? Não foi bem assim, sabe? Tipo, alguma coisa, sabe? Então não precisa... Pra que guardar segredo, entendeu? As pessoas já viram, entendeu? Todo mundo já viu. Eu fiquei assim, não, meu, então os caras já sabem, entendeu? Tipo. Pois é, mas igual, vamos supor que não soubessem e os caras contassem. O que ia acontecer, entendeu? Eu chamar a polícia, sabe? Então, tipo, até... Porque como o presidente da associação falou, o caçador som lá, né, e ele já nos deu um relatório detalhado de suas habilidades, né, por favor. Ou seja, eles já sabem que o próprio Shor, né, o caçador som possui ressuscitar os mortos, sabe? O próprio cara da guilda, o mago da guilda dos caçadores lá já sabe tudo que o Sun pode fazer. Não é segredo, velho. Sério. Eu dei risada. Eu digo, meu, os caras... Se isso tá na original, no Manhwa, tomara que na novel não esteja. Porque se tá na novel e tá numa... E mesmo que tivesse, meu, isso aí é uma coisa pra quem tá adaptando. Não, pera aí, eu não vou botar isso aqui eu vou arrumar. Se eu tivesse adaptado, não, isso aqui eu não vou botar. Uma bobagem dessa. Um erro desse. Eu não botava. Não, mas tu tá modificando. Mas como é que é na Elsa? Meu, mas é uma adaptação. Sabe aquela coisa quando o cara diz que pra desculpar a infidelidade, sabe? Quando muda alguma coisa na obra, tipo, principalmente como é Game of Thrones, ou House of Dragon, etc, etc. Os caras dizem, meu, mas é uma adaptação, meu. Pois é, já que é uma adaptação, se vai mudar alguma coisa, muda pra melhor, cara. Me desculpa. Aí o cara tiver a oportunidade de mudar pra melhor e não fizeram. Vai me desculpar. Vamos combinar, né? O Prota nem era mais pra estar usando aqueles soldados de infantaria, né? Que ele pegou na primeira extração. Olha quanto orc maior tinha naquela dungeon que ele enfrentou o cara que virou o Tusk, né? O alguma coisa, né? Aquele orc chama. Tinha orc maior até não dá mais, né, meu? O cara podia, tipo, dispensa aquele soldado que ele mesmo fala na dungeon. Meus soldados estão no máximo ranking B. Isso depois de usar aquele buff que ele ganhou, né? Que deixa as sombras em vez de azul pra roxa. Que aumenta em 50% todos os status das sombras. Mesmo assim, aqueles bichos recém ranking B.
E ele mesmo assim, pra cada orc maior me custa a vida de 4 soldados, né? Porque ele, eu vou dispensa aqueles caras e pega, e sim, em top de orc maior, né? Ele já podia, ele já era pra... Bom, por sinal, ele já era pra ter dispensado os soldados e pego elfos de gelo, né? Que já eram mais, pra ser mais fortes. Não fez. Daí teve verdade de pegar os orcs maiores ali, né? Pegou uma meia dúzia, 10, pegou um pouco. Agora ele tem formiga alada, que equivale a ranking A, e aquelas formiga branca, né, que não voa, mas que eles falaram que equivale a ranking S. No mínimo o cara não vai pegar. No mínimo, ele não vai pegar. Eu vou fazer pá, né? No mínimo não vai pegar. E no mínimo não vai pegar a sombra de nenhum dos caçadores ranking S que morreu ali, né? Na ilha. Como o Gotô e os outros 7 que morreram, né? Os outros 6 que morreram. Que imagina ele ter os japoneses, sabe? Como sombras. Deveria, né? Já que ele tá ali, né? Mas eu duvido que isso vai acontecer. Ah, o videogame tu não vai tirar ponto por isso, né? Não. Imagina, cara, imagina. Olha, tu acha que eu não vou, cara? Sério? Meu, se eu pudesse, eu prendia costas, né? Que quando a transmissão voltou, também porque sim, a câmera voltou a funcionar porque sim, né? O cara pegou ele, tava só pegando ele de longe e de costas, né? Mas todo mundo reconheceu, né? O protagonista. Bom, pelo menos todo mundo que já tinha visto ele, né? Talvez pessoas, né, que não... Mas ainda assim, né? Ficou meio bem de costa e de longe, né? Mas reconheceram bem, sabe? Tipo, muito prontamente. Ah, e legal que os caras o diretor dos japoneses lá e os caras da central de comando dos japoneses não estavam vendo a transmissão. Nem quando a transmissão voltou, os caras não sabiam o que estava acontecendo. Eu achei tipo, what the fuck? Por que os caras não estão vendo a transmissão, sabe? Eu fiquei assim, não, cara, por quê, meu? Por que os caras... Ah, e uma coisa, os sinais vitais do Gotô, os caras, perdemos os sinais vitais do Gotô, né? Eu assim, peraí, então, porque eu mencionei isso na análise do episódio passado, os caras não deviam de estar monitorando os sinais vitais dos caçadores? E tá sendo tipo, como assim os sinais vitais dos caras estão desaparecendo? Isso quer dizer que eles estão sendo mortos, né? Tipo, por que eles detectaram que perderam os sinais vitais do Gotô, mas não detectaram que perderam os sinais vitais dos outros? Sabe, tipo... What the fuck, entendeu? E legal como é que era o plano? Pegar o helicóptero, pegar aqueles 3 caçadores de ranking S que estavam vivos ainda, levar pro barco, e daí pegar a equipe secundária de ataque que tá no barco, junto com esses 3 ranking S, e voltar pra ilha. E você fala, por que, cara? Por que não simplesmente não pegam o helicóptero e leva a equipe secundária até onde tá os 3 ranking S que ainda estão vivos? Pra reforçar, entendeu? Não fez, taticamente não fez sentido ir lá pegar os caras e levar pra lá pra daí voltar, sabe? O helicóptero tá fazendo uma viagem a mais. Qual a lógica disso? E plus, pra enfrentar a equipe secundária, obviamente, seria mais fraca do que a primeira, sabe? Se for um inimigo que já conseguiu derrotar o Gotô, cara, e os caras nem tem certeza, sabe, tipo, se o inimigo tá fraco ou não, até onde eles sabiam, a equipe secundária, mesmo juntando esses 3 ranking S que saíram, que estão vivos com a equipe de ataque secundária, não ia dar conta, até onde os caras sabiam. Então já... O cara teria que ser muito mangolão, entendeu? Eu já fiquei assim, não faz... Tá, igual também tática, né? Nenhuma das atitudes, mesmo que levasse a secundária ali, não faz sentido, entendeu? Tipo, não faz sentido. Às vezes notar que o Sun, o Prota, não bufou as sombras dele logo de início. Ele só bufou depois, né? Bufar aquele poder do monarca, reino do monarca, aquele
deixa as sombras dele ficam roxas, né? No anime ele não falou o que faz exatamente, mas eu fui pesquisar com ele, aquilo dá 50% a mais de todos os status da sombra. Em qualquer status fica 50% maior. Então ele devia de ter feito aquilo ali desde o início, né? Mas não fez. E lembrando, ele tava com pressa. Vamos combinar, né? E por que ele mesmo não tava lutando, sabe? Tipo, porque ele é mais forte que todo mundo, ele já deveria de estar tacando coisa nas formigas ali pra abrir caminho, sabe? Era pra ter mandado todas as sombras dele e ele mesmo, né? Mas... e por sinal, ele podia pegar uma poção, assim como ele fez com o de HP, ele podia pegar uma de MP e tacar no Shoei ali, né? O cabelo vermelho, ó, arma mais poderosa, abre a boca. Daí o cara, daí o cara tacar os, né? Magia de chama nos caras, né? Nas formigas. Por que ele não fez? Porque a escrita é uma porcaria. Videogame, eu achei tão legal. Nem problema teu. Uma coisa que eu fico meio na dúvida. O quanto, como é que funciona a habilidade de cópia do Beru, né? Se ele só copia habilidades próprias, tipo que nem o do cara do gelo, que ele pode usar magia de gelo, ou se ele ganha força também, sabe? Tipo, certo status, tipo, sabe? O status dele aumenta, sabe? Tipo, comi um ranking S, eu peguei tanto por cento do status do ranking S, sabe? Da força, da agilidade, né? Comi outro ranking S, mais, né? Ele comeu a rainha, né? Ele pegou e comeu a rainha. Que habilidade ele pegou da rainha? A rainha usou veneno e etc, né? Ele não usou esse veneno. Aquele gás de veneno, etc. Né? Um detalhe, o Beru foi um dos poucos monstros que não reconheceu o Prota como não sendo humano. Porque o Baruka, o Lord Xamã lá, vários reconheceram, tipo, esse cara não é humano, sabe? O Beru não. E não sabemos se ele ouvia o bagulho de matem os humanos, sabe? Que nem os outros. Que os monstros mágicos que estavam no labirinto. A gente não sabe, né? Algo que eu achei que seria interessante é se o Beru, vendo a superioridade do Prota, né? Diz assim, esse cara de fato é o rei, sabe? Se o cara, tipo, se submetesse a ele enquanto tá vivo, entendeu? Tipo, não, em vez de só fugir, tipo, eu juro servi-lo, sabe? Alguma coisa assim. Eu achava que seria interessante se o autor tivesse feito isso aí, meu. Fazer um monstro. Até porque ele nasceu de fora da dungeon e de forma mais excepcional e tudo mais. Se esse aí se submetesse a ele enquanto tava vivo. Sabe? Assim como a guria do demônio lá, bem dizer, tipo, praticamente, né, ficou do lado dele como serva, etc, ele estando vivo. Sabe? Podia o Beru também, sabe? Tipo, tomar aquela surra e ver, tipo, a disparidade de força, por assim dizer, tipo, você de fato é o rei, sabe? Reconheço que, né, diante de você não sou nada, algo assim, sabe? E eu acho que teria sido interessante, cara. Não tô dizendo que, tinha que ser assim, e é uma incoerência não ser assim, mas eu acho que faria um certo sentido, até, tipo, já que ele assim, você é o rei dos humanos, né, vou desafiar o rei dos humanos, porque eu sou o rei das formigas, vou desafiar o rei e dizer assim, pra frente essa superioridade de fato, né, foi totalmente dominado, o rei dos humanos de fato é muito mais forte, então, né, você é o rei supremo, né, você não é o imperador, sabe, alguma coisa assim, sabe, aquela coisa, tipo, ver que o cara tá acima da hierarquia e se submeter, sabe? Faria um sentido, entendeu? Creio eu, sabe? Mas não tô dizendo que é uma incoerência, um erro de escrita ele não ter feito isso. Não é uma coisa que, eu vou baixar a nota do episódio porque não foi assim e eu queria que fosse assim. E como não. Porque tem gente que. Sempre tem um cara que pensa,
Você sabe que não foi como tu quer. Sabe? Não, é como não. Só é bom se fosse como tu quer. Não. Não. Só que muitas vezes o jeito que eu quero é um jeito que seria bem mais coerente e faria mais sentido frente a um jeito incoerente que coisas são feitas, entendeu? Aqui é um caso, tipo, não foi uma incoerência objetiva, ele se submeteu ao... Se bem que ele podia ter... ele podia ter... Será que ele tava desesperado pra fugir e, no caso, sobreviver? Ele tentar se render e jurar fidelidade ao cara seria um jeito de não morrer, né? Vamos combinar, né? A menos... seria... Porque uma coisa seria se ele não tivesse um instinto de sobrevivência, entendeu? Tipo, não, dane-se, vou lutar até o fim, sabe? Vou vingar a minha rainha até o fim, não posso ser derrotado, sabe? Tipo, eu não posso ser derrotado, sabe aquela coisa? Sabe aquele orgulho assim, né? Não, vou vingar a minha rainha, eu não posso ser derrotado, sabe? Alguma coisa tipo assim. Mas não, ele tava todo cara, vou fugir, eu tenho que fugir, sabe? Então, sabe? Tipo, eu até poderia... Pensando bem, eu até poderia botar como incoerência ele não se render pra tentar, sabe, sobreviver. Se eu fosse filha da pi, a ponto do nível que vocês às vezes me acusam que eu seja, eu podia, entendeu? Podia dizer, é uma incoerência, dane-se, pá. Talvez até seja, cara. Tá? Talvez até seja. É que eu mesmo... Tem gente que, tu é perito em roteiro. Não, eu não escrevo nada. Eu só analiso. Mas tu é um perito na análise. Eu não me reivindicaria esse título pra mim, tá? Talvez até seja mesmo uma incoerência ele não ter feito isso, mas eu não me sinto confortável. Tu não tem pau pra bater na mesa, sabe? Sempre tem o filho da... Sabe? Mas eu não me sinto confortável em simplesmente dar o veredito dizendo que foi, tá? Mas talvez tenha sido. Mas algo que eu considero meio até fuck, tá? É o Prota, na hora que ele ia enfincar as garras, né? No olho do Prota. Por sinal, o Prota, ele falou, o Prota está ficando mais rápido. Mas o Prota usou aquela habilidade do dash lá, que aumenta em 30% a velocidade, eu não vi. Porque senão o Prota ficar mais rápido e ficando mais rápido, porque sim, não tem sentido. Entendeu? A menos que ele tivesse pontos pra alocar na velocidade e no meio da luta ele começasse a alocar pontos na velocidade, sabe? Por sinal, faz muito tempo que o Prota sobe de nível e a gente não vê como é que ele tá alocando os pontos, né? A gente não tem a menor ideia de como é que tá o status do Prota. Que no início a gente tinha uma vaga ideia de como é que tava. Agora, ideia, sabe? Tipo, isso eu considero uma perda de qualidade, sabe? Porque antes tinha tendência de informar o público da força, dos status gerais do protagonista, agora a gente não sabe. Uma coisa seria se nunca tivesse informado, e ainda assim, né? Mas... Né? E uma coisa, não sei se a espada do Baran... A espada do Baran era pra ser, acho que ela tá listada como a segunda arma mais forte do Prota, né? A lista é uma adaga que ele vai ganhar depois, não quero dar spoiler pra quem não viu, tá? Ele vai ganhar uma outra adaga, que vai ser mais forte. Daí a espada do Baran, a espada do Rei Demônio, e a terceira arma mais forte seria aquelas adagas ali. Porque elas têm um efeito que elas, dependendo do status, mas a espada ela já dá 350 de poder pro cara, e tem mais uns efeitos de cada vez que tu faz uns... Ela ganha aquelas tem white flames, não sei o que dá são uns relâmpagos em área, sabe? Tipo, então ela se... Claro, eu posso dizer que pode-se argumentar, e é um argumento que eu acho que até que é válido, que toda a proeficiência e outras habilidades que o protagonista tem são com a adaga. Então, equipar a espada naquele momento talvez não fosse, né, porque ele não poderia usar as skills que são com a adaga. E a proficia, né, então, mas assim, seria interessante
assim que tivesse oportunidade, ele ia treinar com aquela espada. Pra ganhar habilidades, né, ganhar proficiência e skills com a espada. Vamos ver se ele vai fazer isso depois. Se não fizer, eu considero burrice. Considero não, é burrice, já que já é uma arma mais forte. E o protagonista não sabe que ele vai ganhar uma adaga mais poderosa depois, né? Uma coisa se ele já, né, fosse, né, jogar bola de cristal ali, jogasse os búzios, nem vale a pena investir na espada porque eu já vou ganhar uma adaga mais poderosa mesmo depois. Então melhor, né, nem fico aqui na proficiência da... Bom, igual valeria, porque vai que acontece alguma coisa com as adagas principal no meio da luta, como às vezes já acontece, né? Ele pode igual sacar a espada, ele já tem uma arma, já é a segunda mais forte dele, que ele tem proficiência e skills pra usar, né? Voltando, tá, a Rei ia enfiar as garras no olho do Prota. Por sinal, o Prota não perdeu nada de HP, né? Também, mesmo como é que ele tomou, ele tomou um soco e... Bom, bem que ele tem, acho que umas coisas de resistência, de absorver dano e coisa assim, né? Mas... ia ficar no olho, e daí do nada, muito do nada, porque a skill evoluiu ali na hora, porque sim, era, como é que era, acho que tava como Fatal Strike, daí evoluiu pra Mutilação, tava ali, tipo, Fatal Strike, level máximo, daí evoluiu Mutilação já pro level máximo. Deveria evoluir pra Mutilação nível 1, né? Por sinal, uma coisa, eu até no profile, tipo, diz que as habilidades, o protagonista só diz ali Advanced Dagger, tipo, habilidade de adaga avançada. A essas alturas da vida já não deveria ser Master Dagger, sabe? Tipo, mestre da... Tipo, seria o quê? O básico, avançado e daí o mestre, né? Algo assim, sabe? Alguma coisa assim. Ele tá no avançado até hoje, sabe? Tipo, ele já... Tudo que ele já passou já era pra estar no avançado, já era pra estar no mestre, né? E ele era pra ter ganho mais títulos, né? Pelo que ele ganhou um título, acho que nos primeiro Caladão ele ganhou aqui, né? Depois ele ganhou, né, o Cristo Superior Diversidade, que dava mais 1% de tudo conforme o HP vai descendo. Só que o HP nunca mais desceu, né? Por sinal até seria interessante, né? Tipo assim, ele tá apanhando, daí vai um cara assim, tipo, sabe? Tipo, e daí o HP do Prota vai lá embaixo, sabe? Tipo, o cara acha que já vence, tipo, haha, acabei com o cara tá morrendo, né? Só que como o HP do Prota vai lá embaixo, tipo, perdeu não sei quantos do HP, o status dele vai lá em cima, daí o cara começa, tipo, como? Ele era pra estar quase morto, não acredito, sabe? Vai... Isso é porque vamos dizer assim, qual a graça o cara ter um título que ele ganha mais 1% de tudo conforme o HP vai descendo, mas o HP nunca desce. E uma coisa, ele não usou a skill Intenção Assassina, que faz o oponente ficar paralisado com pânico por 1 minuto e deixa reduz o status em menos 50%. E todo mundo tem, não usou, porque não sei o que, mas ele nem tentou usar, meu. Não, mas não funciona se o oponente for muito mais forte, tá, mas esse oponente não era muito mais forte. Mas ele queria saborear a luta e tava... Não, meu, ele queria ganhar de uma vez porque a chata tava morrendo, cara. Mas tu é um rei, tá, deu, Por sinal, vamos dizer, como ele demorou... Ele ficou 2 horas trocando soquinho com o bicho, cara. Se ele tava com pressa, meu, porque a chata tava morrendo, cara. Ele era pra querer de uma vez, meu. Tipo, ele era pra ter usado as armas, atacado todas as skills, todos os debuff, todos no bicho pra ganhar de uma vez, entendeu? Pra sair daí pra outra tá morrendo, entendeu? Eu fiquei assim, não, cara, ou tu tá morrendo depressa porque a outra tá morrendo, ou tu tá com tempinho pra brincar sozinho com o cara, meu.
brincar de soquinho com o cara e lutar sozinho com o cara, em vez de tacar a tua sombra, né? Em vez de bufar né, teu exército e ir todo mundo pra cima do sujeito. Né? Fica assim, não, sabe? Tipo, como é que é aquela cena do filme do Nine, sabe? Cara. Pois é, né? E só porque o Prota ganhou aquela skill, ele bem dizer virou o jogo da luta, sabe? Virou a luta, entendeu? Tipo, porque o bicho ficou. Ele pegou e falou. Tipo, manifestou a verdadeira forma dele, por assim dizer, né? Ficou assim, né? Abriu as garras, ficou assim. Dá a entender que liberou mais poder, ficou mais forte. E até, né, tacou-lhe um soco, jogou o Prota no chão ali, ia dar um golpe no Prota. Daí só porque o Prota ganhou aquela skill, sabe, que o Ali virou a luta. Ficou estranho, sabe, tipo... Porque em si o status do Prota não aumentou em nada, sabe? Ou do inimigo baixou, sabe? Do rei não baixou em nada e o do Prota não aumentou em nada, porque ganhou aquela skill ali em particular com a adaga. Sabe? E por sinal, né? O Prota já podia ter ido por um ponto vital do rei ali de uma vez, né? Cabeça, coração, uma coisa, sabe? Pra quem tava com pressa, ele deu uma brincada federal, né? E ele já tinha visto que o bicho se regenerava e tudo mais, então... Sabe? Porque uma coisa, se não tiver, né, já todo o tempo do mundo, né, tudo bem, né? E uma coisa, né, nenhum momento o Prota, né, perguntou, tá, mas cadê o healer de vocês, né? Ele chegou a gastar aquelas poções raras ali que pode curar a doença, qualquer doença na chá e não deu, né? Porque uma coisa assim, porque vocês não vieram com o healer, cadê? Morreu, peraí, vou extrair, sabe? A sombra de uma, né? E não cogitou de extrair a sombra do healer, sabe? Acho que vai cogitar, né? Pelo que eu sei, vai cogitar no próximo episódio. Sei que é um spoiler, tá? Mas se tu não sabe disso ainda, sabe? Me desculpa. Sim, porque tecnicamente o Beru também tem a capacidade de healer. Porque ele já acho que comeu 2 healer, né? Mas o Prota não sabe disso, entendeu? O Prota não... Ele pode ter deduzido, entendeu? Tipo, o cara tem habilidade de gelo porque ele copiou o cara, aquele caçador que ele já viu usando habilidade de gelo. Mas tecnicamente assim, ele não sabe a fundo, sabe? Que o cara copia habilidades, né? Algo que teria sido interessante, né? Vai dizer, tipo, sei lá, o Prota tivesse perdido a mão, entendeu? E o bicho tivesse comido a mão do Prota no meio da luta. E pego habilidades do Prota. E ficar os dois lutando com as habilidades, entendeu? Tipo. Vai dizer que isso não seria foda, cara. Como eles desperdiçaram a oportunidade de fazer uma mega luta. Imagina, tipo, o cara daí... sabe, o cara erguer, fazer um exército das sombras com as formigas. E os dois, assim, tipo... Seria interessante. Seria foda, meu. Não tô, como eu digo de novo, não, tinha que ser assim. Não tinha, mas que seria foda e o cara desperdiçou a oportunidade, foi, né? Já que, pô, né, botou alguém que tem essa coisa de poder copiar as habilidades, no mínimo copiar as skills, né? Então, eu diria que isso foi eu daria uma nota... Cara, com as caras de história só, nota 8,5. Cara, eu acho que botar uma nota... Eu vou botar uma nota 7. Sendo generoso, acho que talvez era pra dar menos, entendeu? Botar menos. Mas como eu digo, eu sou ruim pra quantificar. Isso eu sempre falei, pra botar a quantia, assim, eu sou ruim, tá? Então, tá, ok. Todos os erros que tu botou
são válidos, mas então eu vou dar 10 de 10 então, porque tu falou que a coisa. Ah, não vamos ser desonesto também, cara. Não. Ah, então é 9. Você quer ter que o cara é desonesto, né? Eu tenho nojo do desonesto. Mas eu acho que um 7, tá? Acho. Bom, então, espero não estar esquecendo de nada. Então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostaram, pode dar o like, tá no seu direito. Diga por quê. Se puder ajudar o canal com a coisa, tem o link da vaquinha, do Patreon, na descrição. É isso aí.